únicas, raras e belas, encontraram aqui abundância e segurança. Este é o reino que vamos conhecer. O reino maravilhoso por terras do Alvão e do Marão. De um reino maravilhoso. Iniciou assim Miguel Torga a descrição de Trás-os-Montes num dos seus muitos textos sobre esta região do Nordeste de Portugal, onde se situam as terras do Alvão e do Marão, que com o ar gélido de inverno, todos os anos se cobrem de neve. O gelo e a chegada da chuva encharcam a terra e reforçam o caudal de rios e ribeiras. No topo da Serra do Alvão e neste vale discreto, nasce o rio Olo. O inverno aqui é longo e, para sobreviver, alguns animais refugiam-se em cavidades no subsolo. Este pequeno mamífero encontra-se num estado de sono profundo e aguarda por dias mais a menos numa antiga mina. Baixando a sua temperatura corporal e reduzindo as frequências cardíaca e respiratória, o seu metabolismo reduz-se ao essencial para o manter vivo. É um morcego de ferradura e permanecerá imóvel neste abrigo por mais algumas semanas. Outras espécies de morcegos também aqui hibernam. O local, anteriormente explorado pelo homem, é agora um refúgio importante para estes morcegos-rato, uma espécie em perigo de extinção. Com a chegada da primavera, estes mamíferos alados acordam e regressam à vida ativa. No início de abril, as encostas das serranias expõem as flores da urze, da carcaja e do queiró. Servindo de suporte de vida a milhares de animais, as águas cristalinas do rio Olo seguem o seu curso sinuoso até se juntar ao Tâmega, 36 km a jusante. Uma das aves mais dependentes deste tipo de ecossistema é o melro de água. Mergulhando a baixa profundidade, esta ave procura larvas de insetos debaixo das pedras ou escondidas entre a vegetação subaquática. Estes seres de aspecto bizarro são excelentes indicadores da qualidade e pureza da água. Algumas espécies, como esta larva de efêmera, só conseguem viver em rios e ribeiras sem poluição. São um dos melhores bioindicadores da saúde deste curso de água. Todo o rio está repleto de larvas de libélulas, borboletas, efêmeras, besouros, salamandras, minhocas, entre outras presas que macho e fêmea capturam. É abril e o casal está numa das fases mais ativas da sua vida, a época reprodutora. Construído com musgo e vegetação diversa, no topo de uma pequena cascata, o ninho alberga 3 crias famintas.
Esta ave só existe em rios de montanha com águas bastante oxigenadas. E é o único passeriforme que mergulha para caçar. Com as devidas cautelas, o casal de melros de água aproxima-se do local da criação. Ao menor descuido, não só pode revelar o retiro da sua prole, como pode ser apanhado por algum predador que patrulhe o rio. Se tudo correr bem com esta ninhada, podem voltar a criar neste ninho logo após o primeiro voo destes juvenis. Sobre o vale do rio Olo, o céu carregado de água fica cada vez mais denso e escuro. Por toda a parte, os rios e ribeiros transbordam e o caudal do Olo aumenta subitamente. O pequeno açude onde reinava a tranquilidade e a harmonia do casal de melros de água é agora um rápido avassalador. O ninho encontra-se submerso e a ninhada pode não ter escapado a tempo. A terra está saturada. Por todo lado escorre água pelas encostas. Nos ninhos das formigas Myrmica-loba há sinais de alarme. Há que colocar a prole a salvo. Quando regressa à calma, a vida retoma a normalidade. Nem tudo a chuva levou. Na margem do rio Olo e a salvo das águas agitadas, o macho de melro preto satisfaz o apetite das crias, enquanto a fêmea procura alimento. Uma alvéola branca aproveita a calmaria da tarde para tomar um banho refrescante. A fêmea de melro regressa ao ninho com minhocas suculentas, que os filhotes devoram depressa. A alimentação das crias é um trabalho incessante que o casal partilha e este ano a sua primeira ninhada está a ser um sucesso. No topo da Serra do Alvão, os bosques e prados revitalizam-se com as manhãs frescas cheias de umidade. Os lírios do paraíso, uma planta típica de montanha, com as suas flores desproporcionadamente grandes, constituem verdadeiras florestas de flores. Nestes campos, os libeloides eclodem às dezenas e tentam captar calor para poderem levantar voo. Sem energia do sol, as suas delicadas asas não são operacionais. Se o frio se prolongar por toda a manhã, muitos insetos podem tornar-se presas fáceis para aves e pequenos mamíferos. Inúmeras libélulas sincronizam a sua emergência.
O processo de eclosão e de esticar as asas é lento e deixa qualquer libélula ou libelinha extremamente vulnerável. Tal como os libeloides, também têm de aguardar que o sol lhes permita aquecer os fluidos para poderem ativar as asas e partirem para a sua missão de reprodução. Estes lameiros extremamente férteis abrigam algumas riquezas da flora de Portugal, como é o caso da orquídea do caramulo, Dactylorhiza caramulensis, uma espécie endémica e ícone da flora atlântica. A abundância de nutrientes e o clima atlântico muito suave proporcionam o gigantismo, sendo estes indivíduos uma das maiores e mais comuns orquídeas da Serra do Alvão. Nas zonas mais encaixadas e sombrias do Alvão, há ribeiros que se agigantam com grandes chuvadas. A Ribeira das Pedras, que passa pelo meio de uma frondosa floresta, com várias cascatas ao longo do seu percurso, é um paraíso paisagístico onde proliferam inúmeras plantas, como a Saxifraga spatularis, de morfologia típica alpina, ou a erva pombinha. Também a fauna é aqui bem representada. A grande lesma preta, que pode atingir 12 cm de comprimento, ou esta caracoleta de dimensões invulgares, com uma concha maior que uma bola de golfe, são mais alguns exemplos de seres com portes invulgares para as suas espécies. No início da manhã, este escaravelho rinoceronte procura ainda um abrigo para se esconder. É um dos maiores escaravelhos de Portugal. Nos bosques densos do Alvão e do Marão, há muitas aves típicas de ambientes florestais. A carriça, a terceira ave mais pequena da Europa, tem crias para cuidar. Macho e fêmea não param de transportar alimento para as pequenas criaturas alojadas numa bola de musgo. Na região estão registadas 86 espécies de passeriformes e, além da carriça, várias outras escolhem estes locais para nidificar. A trepadeira comum vai mais atrasada na época de reprodução e ainda transporta materiais leves e fofos para aconchegar o ninho. Enquanto que num vidoeiro, um tentilhão já alimenta um dos seus filhotes fora do ninho. É um tempo perigoso para estas jovens aves. Ainda pouco hábeis no voo, podem ser presas fáceis para uma cobra se caírem no chão. Contudo, podem descansar por agora. Esta cobra lisa meridional só se alimenta de répteis e insetos e apenas anda à procura de esconderijo. A cascata de Galegos da Serra, alimentada pela Ribeira de Arnal, continua com um caudal de inverno. Numa das margens, com o ninho escondido entre grandes blocos de granito e com vista para o rio, a alvéola cinzenta vai saciando o apetite à sua jovem descendência. Insetos aquáticos são o prato forte da emenda. As zonas de matagal, como o Grande Planalto do Alvão, proporcionam local de nidificação a aves de maior porte.
Esta fêmea de tartaranhão caçador aconchega o ninho e protege os ovos enquanto, das alturas, o macho vai controlando a segurança do território. No final de março chegaram de África, onde passaram o inverno, e ainda têm pela frente mais 2 semanas de incubação. Uma polpa caçou um ralo. Estes insetos suculentos representam uma importante fonte de alimento para estas aves. As suas crias, agora com 3 semanas, em breve farão o primeiro voo e todo o alimento transportado para o ninho parece nunca chegar. O progenitor segue de imediato para outra caçada. Este casal captura incessantemente ralos, crisálidas de borboletas, pequenos répteis ou outros insetos. Estas crias são da primeira postura do ano. E se durante a primavera o alimento continuar abundante como até agora, o casal pode criar uma segunda ninhada com sucesso. Ali perto, um chapim azul tem 4 bocas para alimentar. Esta é uma das 5 espécies de chapins que nidificam em Portugal. Cauteloso, verifica se está tudo tranquilo, antes de entrar no esconderijo no muro de pedra onde tem o ninho. O verão avança e nos lameiros, sentindo o calor da terra, as lagartas da borboleta azul das turfeiras transformaram-se em pupas, a poucos centímetros da superfície. No nosso formigueiro há várias prestes a eclodir e, nesta fase, já deixaram de ludibriar as formigas. Após a eclosão, terão de ser rápidas a emergir do solo para que as hospedeiras não as tomem agora como presas. Os primeiros a emergir são os machos. Sincronizadas pelo clima, pequenas borboletas azuis começam a sair do subsolo e a trepar pela vegetação. Nesta fase são extremamente vulneráveis. Têm poucos minutos para bombear a hemolinfa, para que as asas se estendam e lhes permitam voar. Predadores atentos estão de olho nas borboletas. Muitos machos podem nem chegar a acasalar. Para aranhas e louva-a-Deus, poderá ser uma época farta. No formigueiro, apenas restam os testemunhos da mirmecofilia, o comportamento base da relação entre estes 2 insetos. Cerca de uma semana depois, quando emergem as fêmeas, o impulso de acasalamento é tal que, apesar da escolha estar feita, vários machos tentam desalojar o eleito. O deslumbre de alguns leva-os a tentar um tudo por tudo no roubo da parceira, ao invés de procurar uma fêmea livre. No ambiente mais tranquilo, outros casais trocam genes e asseguram a sua linhagem. Uma fêmea pode acasalar com vários machos para aumentar a diversidade genética da sua descendência. Este macho, cansado da atividade frenética de acasalamento, tenta recompor-se, mas outros, distraídos ou exaustos, acabam por cair nas armadilhas de aranhas. Os lameiros são o habitat essencial à sobrevivência desta rara borboleta de Portugal.
com o estatuto de em perigo desde 1994. Esta espécie só põe ovos numa única planta, a genciana das torfeiras, que abunda neste biótopo. Esta dependência exclusiva implica que, se não houver gencianas, também não haverá borboletas, tornando importantíssima a boa manutenção dos lameiros. Cada fêmea põe 2 a 4 ovos por caule. Com cerca de 1 milímetro, estes pontos brancos guardam uma nova geração de borboletas. Nos prados, outras borboletas ora asseguram a continuidade da espécie, ora se alimentam de variados néctares de muitas plantas. Enquanto a fêmea de bicho-pau come, o macho está concentrado na cópula. Escondido na vegetação mais densa, este lagarto fura pastos, deixa ver as patas vestigiais com 3 dedos, resquícios evolutivos de tempos em que caminhava. Nestes prados há várias espécies de lagartas de borboletas diurnas ou noturnas, como esta Psilogaster loti, ou esta pertencente a um pequeno pavão noturno. Os grilos tentam atrair as fêmeas com as suas cantigas e enchem os campos de melodias. Junto dos planos de água, várias espécies de libelinhas e libélulas buscam o melhor local para depositar os seus ovos. As estratégias de postura variam entre as diferentes espécies. Nesta espécie, o casal não se separa durante a postura. Neste matagal higrófilo, há armadilhas letais imóveis. Com dificuldades em captar nutrientes do solo, estas plantas carnívoras desenvolveram pelos glandulosos. A viscosidade é a sua arma principal, e qualquer inseto que tenha o azar de receber o seu abraço pegajoso acaba como alimento. No planalto do Alvão, os dias de sol favorecem as aves de rapina. Muitos répteis aproveitam o calor para lagartear e não passam despercebidos aos tartaranhões. Os 2 casais que aqui estão a nidificar este ano já têm crias para alimentar. São principalmente os machos que caçam e trazem o alimento que a fêmea posteriormente dá aos filhotes. Este macho exibe a sua presa à parceira, que vai ao seu encontro para receber mais uma refeição para a prole. A troca de alimento é feita em pleno voo e nem sempre corre bem. Desta vez teve êxito. Enquanto a fêmea volta ao ninho, o macho prepara-se para mais uma jornada de caça. Um último olhar sobre a família e segue viagem. Na fase inicial da vida destas pequenas criaturas, a dieta consiste essencialmente em pequenas aves e répteis. Aos poucos, a presa é despedaçada e partilhada entre as 4 crias.
A pouco mais de 100 metros, a fêmea vizinha regressa ao ninho. Esta ninhada tem apenas 3 pintos. Se quiser sobreviver, a cria mais pequena terá de se esforçar para que os irmãos não comam tudo. O tartaranhão caçador é das poucas rapinas que nidificam no chão. Mas o ninho é seguro, sendo maior a ameaça de fome que de predação. Saciadas as crias, há tempo para uma breve cesta. Mas o apetite dos filhotes regressa depressa. E para o macho, o esforço de caça é contínuo. De olho em qualquer potencial presa, é uma ameaça constante para outras aves e répteis. Este cerdão não se pode distrair enquanto se deleita ao sol. Corre o risco de acabar como este outro. Um petisco para as crias do tartaranhão. Um dos machos traz uma nova refeição. Ao longo dos 40 dias que as crias permanecem no ninho, ingerem uma média de 10 presas por dia. O número total de répteis e pequenas aves necessário para sustentar 2 famílias desta espécie é imenso. E só um habitat rico e saudável o pode providenciar. Além de eventuais predadores, estes pequenos pintos têm já um enorme desafio: resistir às insistentes moscas. Atraídas pelos resíduos de carne, as moscas são incansáveis nos seus propósitos. Até o adulto fica perturbado e tenta afastar os insetos insuportáveis. Numa área de solo mais macio, uma vespa das areias regressa à sua toca. É um túnel com cerca de 20 centímetros. No interior encontra-se uma larva faminta e a cada refeição que traz, o adulto reabre a entrada. Estes frenéticos insetos, com mais de 2 centímetros de comprimento, parecem imparáveis. E mesmo estas pequenas pedras, à sua escala verdadeiros monólitos, são desviadas com todo o vigor. Abelhas, moscas ou gafanhotos podem servir de alimento. Esta é uma vespa das areias de outra espécie, que partilha o mesmo espaço. A sua capacidade de voo é notável, transportando por vezes presas de peso igual ou até superior ao seu. Desta vez capturou um gafanhoto. Concluída a tarefa de alimentação, a fêmea volta a fechar a toca, onde a larva ainda permanecerá 2 semanas. Ao observador destreinado, as distintas litologia e morfologia das serras do Marão e do Alvão podem sugerir origens geológicas diferentes. Mas as aparências iludem. A história de ambas as montanhas remonta à era Paleozoica, quando há mais de 500 milhões de anos, a atual Península Ibérica se encontrava submersa nas margens do supercontinente Gondwana e acumulava materiais sedimentares. Mais tarde, há cerca de 390 milhões de anos, iniciou-se a convergência de placas, que levou à formação da cadeia montanhosa varisca, que no final do Paleozoico abrangia a totalidade da Ibéria. As grandes massas de rochas graníticas hoje visíveis formaram-se a entre 6 e 8 km de profundidade em consequência deste processo colisional. Por outro lado,
A transformação dos materiais sedimentares anteriormente depositados originou rochas metasedimentares como os xistos e os quartzitos, que afloram principalmente no Marão e lado poente do Alvão. Na falha de Vila Real, de origem tectónica bem mais recente e passando mesmo pelo centro da cidade, corre o rio Corgo, um importante suporte de vida a muitas espécies de fauna e flora. Um dos protagonistas deste local é uma verdadeira janela temporal que nos mostra um vislumbre de um mundo há muito desaparecido. O feto real é uma relíquia do mundo vegetal. Estudos recentes revelam que a planta está imutável há 180 milhões de anos. É uma testemunha incrível da vida na Terra, tendo presenciado eventos desde a extinção dos dinossauros ao aparecimento do homem. E toda a história do nosso país, um piscar de olhos a esta escala. Este feto pode ultrapassar os 2 metros de altura e 4 metros de largura e está distribuído por quase todo o planeta. Nos fundos arenosos do Corgo vive um dos maiores bivalves de água doce do país. Um único indivíduo pode filtrar entre 30 e 50 litros de água por dia. Um manto de mexilhões do rio contribui consideravelmente para purificar a água de um rio. Na época reprodutiva, este molusco usa os peixes que se avizinham para lhes agregar minúsculas larvas que se alojam, por exemplo, nas guelras. À mercê da navegação do hospedeiro, a descendência deste mexilhão pode subir rios e colonizar novas áreas. A abundância de peixes e de pegos tranquilos no Corgo motiva a ocorrência de um pescador exímio. O guarda-rios é uma das aves mais emblemáticas da Europa e uma ameaça permanente aos que vivem debaixo da superfície. O complexo montanhoso Marão-Alvão separa o noroeste de Portugal dos planaltos transmontanos e é responsável por uma mudança climática resultante da alteração da influência marítima para a influência continental. A meio de julho, as crias de tartaranhão têm 1 mês e já perderam quase toda a penugem. O ninho deixou de ser um lugar confinado. Nas imediações, há carreiros e túneis no mato que se atrevem a explorar. Com menor necessidade de proteção das crias, a fêmea está mais liberta e também procura alimento nos arredores do ninho. No matagal há pequenas aves ingênuas acabadas de sair dos ninhos. Para uma mãe experiente e focada na sua missão, a abundância de presas vem na época certa. Mais folgado, o macho aproveita para uma merecida pausa. Cada juvenil come em média 2 presas por dia e, nesta altura, já não tem a ajuda da mãe. As peças são deixadas inteiras e uma toutinegra dos valados, embora pequena, pode representar um desafio para os jovens tartaranhões. Esta cria pode estar com mais olhos que barriga. Ou talvez não. No final de agosto, as gencianas estão floridas e vistosas. Nas últimas semanas, os ovos da borboleta azul das torfeiras desenvolveram-se e a altura perfeita para a sua eclosão, já que as lagartas se alimentam exclusivamente dos estames destas plantas. No interior das flores, estas lagartas de 2 milímetros de comprimento vão se alimentando e crescendo, até que com cerca de 12 dias de idade, perfuram a planta e deixam-se cair para o solo.
Recomeça agora o desafio de iludir as já nossas conhecidas formigas Myrmicaloba, produzindo as alomonas que simulam os odores das suas larvas. Não é uma tarefa fácil, mas resulta sempre. A formiga, iludida pelo odor, leva a lagarta para dentro do seu ninho, como se de um parente perdido se tratasse, renovando o ciclo de vida da borboleta azul. A escassos metros do jogo químico entre insetos, o rio Olo continua a rasgar a montanha. Submerso, um tritão marmoreado descansa num tufo de algas. Apesar de ter uma boa apneia, este anfíbio tem de ir regularmente à superfície para respirar. É uma das 10 espécies de anfíbios que vive nesta zona de Portugal. O rio está repleto de predadores e presas em constante atividade. Estes peixes, da família dos ciprinídeos, alimentam-se de pequenos animais aquáticos ou matéria vegetal trazida pela corrente. Mas, neste jogo permanente de perseguição e fuga, é preciso estar atento. Esta jovem truta joga pelo seguro e tem boas razões. Uma cobra de água de colar adulta anda à caça. Com cerca de 1,20 m de comprimento, facilmente faria almoço de qualquer pequeno peixe. Anfíbios, outros répteis ou mesmo pequenos mamíferos não estão a salvo. A sua silhueta é conhecida e nenhum residente do rio fica indiferente. Tanto a fêmea como o macho de lagartos de água preferem prevenir e procuram lugares mais discretos. Prossegue a sua descida até à foz, e à medida que entramos no outono, o seu caudal aumenta com as primeiras chuvas e alguns dias mais úmidos. A alteração da cor das folhas das árvores é um sinal do seu envelhecimento. As árvores degradam a clorofila e alguns nutrientes que estavam presentes nas folhas e armazenam-os no tronco, ramos e raízes, onde ficarão até serem reutilizados na próxima primavera. Restam folhas vermelhas, amarelas ou apenas secas e acastanhadas. Mas algumas árvores não alteram a coloração das folhas. A paisagem retém ainda o verde dos amieiros ou dos freixos, que se mantêm verdes até ao momento da queda. Por todo o lado, os cenários transformam-se. As árvores são as primeiras a dar o sinal da mudança. Mas fora do alcance da vista, animais e outras plantas também se adaptam aos novos desafios.
estação é favorável para os anfíbios dispersarem e colonizarem novos territórios. Esta rã ibérica, endémica de Portugal e Espanha, aproveita os últimos dias de bonança antes da chegada do inverno. Este sapo comum com 1 centímetro acabou de sair da sua fase aquática. A salamandra lusitânica aguardou pelo entardecer para sair do esconderijo. Só existe na Galiza, Astúrias e noroeste de Portugal. Com o ar fresco do final da tarde e a coberto da noite que se aproxima, os corsos aumentam a sua atividade nas encostas do Marão. Em termos reprodutivos, estes mamíferos possuem particularidades únicas nos ungulados. Após a cópula em pleno verão, ocorre uma suspensão no desenvolvimento do embrião designada de diapausa embrionária, que dura cerca de 5 meses. Em dezembro ocorre a libertação de uma proteína existente apenas nesta espécie, que desencadeia uma série de reações no corpo da fêmea e leva à implantação do embrião no útero, dando início ao período de gestação de cerca de 130 dias. As crias nascem entre abril e maio, quando a qualidade e a abundância de alimento são máximas. Por agora, tudo parece tranquilo. Apenas alguma agitação de jovens javalis capta a atenção deste casal com cria. No mundo natural, a morte de uns é a bonança de outros. Esta corça sucumbiu às dificuldades que o outono trouxe, e o estado da sua carcaça evidencia a abundância que representou para alguns animais. O cair da noite traz a mudança de turnos. Muitos animais escondem-se e descansam, enquanto outros acordam e começam a sua jornada. Com a abundância de pinhas no chão, este rato mus músculos dificilmente passará fome. O inverno avizinha-se e tem de aproveitar para armazenar alguma comida na sua rede de túneis subterrâneos. Para esta espécie, essencialmente notívaga, o outono também trará o abrandamento da atividade frenética de reprodução. Uma fêmea pode criar até 10 ninhadas no ano, mas nos meses mais frios só se reproduz se as condições forem excepcionais. O ouriço caixeiro é outro mamífero que prefere o escuro para fazer a sua vida. As borboletas noturnas, como esta mariposa elefante, deixam os seus abrigos e preparam-se para levantar voo a qualquer momento. Há muitas espécies no Reino Maravilhoso. As nuvens baixas é semelhante à da ondulação marítima que embate numa costa rochosa. Algumas semanas, e muita da vida selvagem destes territórios irá esconder-se ou hibernar. O inverno por aqui será agreste e exigente, e só os mais aptos e resistentes passarão a provação.
há inúmeros valores naturais. Depende de todos nós perpetuar e conservar estes cenários grandiosos e únicos, muitos deles integrados na Rede Natura 2000 da União Europeia, para que animais e plantas aqui continuem a prosperar. Está nas nossas mãos dar oportunidades a estas ricas paisagens e biodiversidade transmontanas para seguirem o seu percurso sem sobressaltos e desfrutarmos delas de forma saudável e sustentável. Natureza integrado nela, de tal modo que chego a sentir-me, em certas ocasiões, pedra, orvalho, flor ou nevoeiro. Nenhum outro espetáculo me dá semelhante plenitude e cria no meu espírito um sentido tão acabado do perfeito e do eterno.